Bom dia. Hoje, particularmente, estou gravando de manhã. Então, é um bom dia. E como o dia tem 24 horas, nós vamos dizer um bom dia para todos. Para quem assiste à noite, à tarde. Então, vai ser um bom dia geral. Mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome é Carolina e o meu canal Histórias de Dona Carol é baseado em histórias da minha vida, da minha família, coisas que aconteceram comigo na minha infância, na minha adolescência, na atualidade, né? Então, são fatos reais, né, que aconteceram comigo. E o último vídeo que eu fiz foi sobre mortes. E eu mencionei minhas perdas, né? Meus pais, meus avós, meus tios, meus irmãos, né? Então, depois que passou aí nos comentários pelo WhatsApp, né, da minha família, a minha irmã ficou muito triste porque a minha sobrinha comentou que ela ficou triste porque eu não comentei sobre a perda dos meus sobrinhos. E eu confesso, na hora que eu estava fazendo o vídeo, eu não lembrei mesmo, porque eu não anoto nada, eu não tomo nota de nada do que eu vou falar. Então as coisas vão fluindo aqui. E eu perdi faz pouco tempo 2 sobrinhos, filhos da minha irmã Ivone. E essa minha irmã sofreu muito, né? Com o primeiro que faleceu de modo violento, né? Infelizmente, a vida é assim, tem um lado violento. E não vou mencionar a forma, né, que ele faleceu, mas foi de modo triste. E ele era um filho muito amoroso, muito carinhoso. Ela tinha sofrido uns dias atrás, antes de acontecer isso, porque ele tinha desaparecido e não deu notícia durante um bom tempo, e ela estava desesperada, querendo saber a notícia dele, não conseguia, né, notícia dele. E daí aí depois ela ficou sabendo que ele estava internado, ele se internou sozinho, né, numa clínica, que ele era um usuário de drogas, dependente químico, mas depois ele mesmo quis sair dessa sozinho e se internou. Só que não avisou ninguém e ela ficou desesperada procurando. E depois quando ela achou ele, ficou super feliz, aliviada. Aí dali uns tempos aconteceu isso. E dele falecer. E agora, não faz muito tempo, o filho mais velho também, que não tinha nada, não era doente, nada, tava muito bem, foi encontrado morto, né? De modo suspeito. É, tudo diz que foi morte natural, né? Mas como demorou muito para ser encontrado, porque ele estava morando sozinho, ele tinha separado fazia pouco tempo da esposa, estava morando sozinho. Então foi mais difícil, porque foi encontrado por outras pessoas, né? E já estava em estado, né, de decomposição. Então é mais difícil descobrir, né, do que morreu e tal. Mas foi muito triste para minha irmã, eu imagino, eu me ponho no lugar dela e eu fico imaginando quão impotente a gente se sente nesses casos, né? Que a gente queria estar lá para proteger e não pôde. Mas eu peço desculpas para minha irmã, né? E eu não foi minha intenção ignorá-lo, mas foi esquecimento mesmo e tudo bem. Agora tá pedido desculpas, né? Vocês notaram que eu cortei meu cabelo,
porque eu não estava aguentando mais aquele cabelo todo sem corte. E cortei aqui perto de casa, num cabeleireiro que eu gosto muito, eu não troco por ninguém. Por isso que eu fiquei tempo sem cortar, porque ele não dava resposta. Acho que ele estava de quarentena e não estava cortando o cabelo. Então agora ele abriu, é o Davi. O Davi pra mim é o melhor cabeleireiro. Porque é só ele que acerta cortar meu cabelo. Meu cabelo é muito escorrido, muito liso, né? E não é todo mundo que sabe cortar meu cabelo. Ele tá meio rebelde agora porque eu lavei e ficou assim, né? E elétrico. Então, mas cortei o cabelo. Mudei um pouquinho, né? Não sei se foi para melhor, mas que eu mudei o visual, pronto. É bom mudar de vez em quando, né? E assim, pessoal, a minha intenção hoje era contar uma história da minha juventude. Na juventude, quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu namorava um rapaz que ele era parecido com o Vanderlei Cardoso. Nossa, mas era igualzinho. E ele usava umas camisas estampadas, ficava lindo, maravilhoso. E só que em dia de festa lá em Taquaras, porque em Taquaras tinha os dias de festa, né? Tinha as novenas, tinha a missa, tinha todo, né, de domingo, mas tinha de vez em quando o dia de festa, né? E aí enchia só tinha uma rua, aquela cidade. Não é bem uma cidade, é um bairro Águas Virtuosas, que chama de Taquaras. E a gente tinha um coreto, que agora não tem mais esse coreto. Tinha um coreto que ali a gente tinha um serviço de alto-falante, né? Como toda cidade pequena, né? Do interior tinha antigamente. E era muito gostoso. E então a juventude se reunia ali. E eu conheci um outro rapaz. Eu era assim, eu sempre gostava de. Eu nunca namorei dois de uma vez. Eu namorava um, se eu tava gostando de outro, eu separava. Era honesta com o rapaz. E teve uma época que eu conheci um outro que ele não era de Taquaras, ele era um rapaz, um forasteiro, como diz, né? E ele e eu comecei a gostar dele, e ele parecia que gostava de mim. Aí a gente começou a se encontrar, né? Ele ia me levar até uma altura, tudo com maior respeito, não tinha essa de agarramento, não tinha nada. Era no máximo um pegar na mão, um beijinho, né? Mas era com muito respeito. E o meu pai, como eu já disse, ele era muito severo. E às vezes ele vinha encontrar com a gente, ele deixava a gente ir, eu e minhas irmãs. Só que ele vinha encontrar quando via que a gente estava demorando. E então a gente morria de medo. Então, geralmente a gente não ia acompanhada com ninguém, a gente ia sozinho. Mas ele insistia em me acompanhar. Então a gente ia até uma altura e as minhas irmãs ainda falavam, vamos embora porque o pai daqui a pouco tá vindo encontrar. Aí a gente era obrigada a se despedir do namorado e ele ia embora. E teve um dia numa festa que eu falei, aí apareceu aquele que eu namorava que era parecido com o Vanderlei. E a gente tava ali encostado no muro do coreto e ali os dois, assim, distância de 1 metro de cada um, conversando, e eu tava terminando com ele, né? Então eu tava assim, meio de cabeça baixa. Nisso eu vi um par de botas, ele usava umas botinhas daquela que tava na moda, anos 70, 60, 69, 70, tava na moda aquelas botinhas, né? E eu vi o par, quando eu tava de cabeça baixa, assim, eu vi um parzinho de bota que vinha chegando perto. Eu pensei, ah, meu Deus, é ele. E eu tava ali terminando.
né? O namoro com ela. E daí eu senti que era ele passou e eu não falei nada. Mas aí eu já estava terminando com o outro, né? Porque eu estava gostando daquele. Só que depois eu terminei com aquele, né? Que era bonito, parecido com o Vanderlei e tal. Aí eu comecei a namorar só ele. Só que daí veio uma prima minha, que morava lá em Taquaras, e falou, olha, o fulano, eu acho que eu posso falar o apelido dele, porque eu conheci ele só por apelido, porque ele já faleceu, infelizmente. O nome dele era Grilo, a gente chamava de Grilo. O Grilo é casado, então eu, se fosse você, não namorava ele não. E eu já estava muito apaixonada por ele. Aí eu falei, mas como assim casado? Ele é casado, ele mora em tal cidade e é casado. E ele é motorista de ônibus. E aí eu falei, mas por que então ele vem pra cá e fica paquerando, né, e tal, se ele é casado, né? Aí ela falou, não sei, só sei que ele é casado, então se eu fosse você eu terminava com ele. E nesse meio tempo, antes disso, ele foi um dia me ofereceu uma música no alto-falante do coreto. E aquela música marcou, né, muito. É a música da Carmen Silva, aquele Adeus Solidão. E então até hoje, quando eu escuto essa música, eu lembro desse romance que eu tive. Então, aí eu fiquei tão decepcionada com ele, né? Como assim namorando comigo, se ele é casado e tal, né? Aí eu fiquei muito chateada, terminei com ele e tal. Aí ele veio com aquela conversa de todo marido, né? Que trai a mulher, que a mulher, ele vivia com ela, mas não tinha mais nada com ela e não sei o que e tal, né? Daí eu falei, não, enquanto estiver casado eu não vou namorar, porque a minha educação não foi para isso. Aí a minha irmã escreveu para mim lá de São Paulo e me chamou para ir trabalhar lá com ela. Ela trabalhava doméstica e a nora da patroa dela precisava de uma babá. Aí eu fui, mais para esquecer o grilo do que para trabalhar, sabe? E fui trabalhar lá e fiquei. E depois, quando eu tava lá, eu recebi uma carta da minha irmã que ficou, né? Da minha irmã mais nova, contando que o grilo tinha morrido. Tinha sofrido um acidente, né? Com um ônibus e caiu numa ponte, né? Ali de Taquarituba, né? Na ponte ali de Taquari. E sofreu esse acidente e faleceu no local. E aquilo mexeu muito comigo. Nossa, foi muito triste. Até depois eu escrevi uma carta para a rádio, né, lá de Piraju, contando a minha história e pedindo a música. Era um programa, a música da minha vida. Aí eu pedi essa música, Adeus Solidão, né? E então isso marcou a minha vida, marcou. Foi uma das perdas tristes que eu tive também, foi isso. Que eu chorei muito quando eu fiquei sabendo que ele morreu. Porque ele era casado e tudo, mas o sentimento ainda estava no meu coração. Gente, o que eu tinha para contar era essa história, né? E pedir desculpa à minha irmã por ter esquecido de falar do meu sobrinho. Isso mora no meu coração, né? E aí dá também um salve pro meu bisneto, Cássius. Ô Cássius, um beijão da Bisa. E olha, curte, compartilha o vídeo da Bisa, tá? Dá uma forcinha aí. Beijão, tá? A Bisa te ama muito. Tchau.